Olá, boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Universo Porto, hoje com um formato ligeiramente diferente do habitual, devido à presença de Luís Castro, treinador da equipa B do Futebol Clube do Porto, que recentemente venceu o campeonato da Segunda Liga do futebol português. Mantemos também o habitual painel de comentadores, Cândido Costa e Bernardino Barros acompanham-nos esta noite até bem perto das 10 da noite. Entrevista ao treinador da equipa B do Futebol Clube do Porto, um projeto por no qual os adeptos do Futebol Clube do Porto mais se revêem na atualidade. Boa noite, Luís Castro, obrigado por estar connosco. Sei que é alguém que normalmente não gosta muito de demonstrar a parte mais emotiva que tem, foi assim na festa. Acredito que hoje haja ainda mais frieza para perceber o que é que a equipa fez durante a temporada. A primeira pergunta tem a ver exatamente com isso, saber como é que se chegou aqui e como é que os elogios ao Futebol Clube do Porto B foram praticamente unânimes de norte a sul do país? Boa noite. Um caminho longo, difícil, muito sinuoso, com momentos muito bons, mas também momentos que causaram muita apreensão. Fundamentalmente ali em janeiro, quando nós perdemos em 4 jogos, perdemos 3 jogos. Percebemos que, para além de desenvolver os jogadores, que era a nossa meta principal, e ficar com o Futebol Clube do Porto B na Segunda Liga, que são sempre os objetivos de uma equipa B, quando parte para uma prova destas tão comprida e tão complexa. Mas a partir de determinado momento, quando nós sentimos que os jogadores e nós próprios podemos atingir algo mais que não só essa estabilidade na tabela e não só o desenvolvimento que lhes temos de provocar com boas propostas de treino, chegámos ali a uma altura que queríamos mais e cada vez mais, e essa altura criou-nos ali alguma instabilidade, porque percebemos que não poderíamos jogar da mesma forma que tínhamos jogado até então, devido à saída de jogadores que eram fundamentais no nosso primeiro momento. A partir de janeiro, mais ou menos. Sim, que eram fundamentais no nosso primeiro momento do jogo, que todos quantos os rodeavam nas posições deles seriam afetados pela ausência deles, e aquilo que criou-nos ali alguma instabilidade. Felizmente a equipa percebeu aquilo que eu e a minha equipa técnica decidimos emendar e realinhar e reconstruir. Tomámos nós novamente o pulso ao campeonato, sentimos que estávamos novamente dentro dele, e sentimos ali no final de fevereiro, sentimos que poderíamos chegar um bocadinho mais além do que tínhamos imaginado quando iniciámos o campeonato. Falaram entre vocês em ganhar o campeonato a partir dessa altura, ou essa conversa nestes termos nunca chegou a existir? Ganhar o campeonato está sempre dentro de qualquer treinador e dentro de qualquer jogador. É impossível alguém dizer que não joga para ganhar. Faz parte da natureza humana, e nós, dentro do Futebol Clube do Porto, ainda se acentua mais essa vertente. Agora, eu nunca expressei essa vontade publicamente, porque eu não queria atropelar a serenidade dos meus jogadores, nunca. Queria que eles, de forma serena, tranquila, estável, percebessem que para se chegar em primeiro ao fim de qualquer prova é preciso, antes de mais, jogar. E jogar com serenidade e com qualidade. E se nós quisermos ganhar um jogo antes de o fazermos, muitas vezes atropelamos essa serenidade e essa qualidade que queremos demonstrar em jogo. Então, sempre para fora, sempre disse que era como nosso objetivo fundamental jogar com qualidade, e associado a essa qualidade, muita vontade em o fazer. Sempre transmiti aos jogadores a tranquilidade necessária para eles desenvolverem tudo aquilo que nós trabalhávamos em treino, que tinha tudo a ver com aquilo que nós jogávamos,
E eu penso que mesmo nos momentos mais difíceis, que nós depois, mais difíceis, mas em bons momentos já, mas é um momento difícil quando nós temos um Chaves com todo o seu potencial e toda a sua vontade de subir divisão, quando temos a um ponto de nós. E aí há uma jornada que é uma jornada fantástica e que nós percebemos que acontecia connosco, mas também acontecia com os outros. Foi quando nós, para mim, a jornada decisiva é essa, e não é uma jornada de vitória, é uma jornada de derrota, que é quando nós perdemos em Mafra e até ao 7º classificado ninguém pontua, a não ser o Portimonense que consegue um empate, acho que nessa jornada. E aí, com o Chaves a um ponto e sairmos vivos nessa jornada, a faltarem poucas para o fim, continuar com esse ponto, todos nós vivemos aquele dia de derrota como um dia de grande estímulo para o que tínhamos pela frente. E pronto, só para vos dar alguns pequenos episódios e algumas pequenas partes daquilo que foi o nosso caminho até ao fim, que é um caminho muito longo, já para não falar da primeira jornada do campeonato, em que fizemos um jogo horrível, um jogo mau, um jogo que nos envergonhou. A mim, treinador, que tinha estado com a equipa durante mês e meio antes desse primeiro jogo, mas que nós sentimos que tínhamos feito um jogo muito mau. É o mais longínquo de todos, já ninguém se lembra. Sim, mas eu tenho bem presente e sei bem aquilo que fizemos e sei bem a forma descoordenada como nós tivemos em campo, que não tinha nada a ver com aquilo que nós viemos depois a fazer ao longo do campeonato, mas fase de indefinição também, atendendo ao próprio projeto daquilo que é uma equipa B, nessa fase inicial da época? Não. Acho que as equipas têm o direito de falhar aqui e ali em determinados jogos, inclusive é no primeiro jogo. E nós falhámos no primeiro jogo. Tanto assim que depois nós jogámos e conseguimos ganhar, e depois tornámos a conseguir ganhar, mas depois já fomos ao Leixões e já perdemos, e estávamos num momento em que tanto fazíamos coisas boas como fazíamos coisas más. Ainda não estava bem entendida a proposta de jogo. Nós para jogarmos bem, temos que treinar bem e temos que estar muito perto do jogo, daquilo que é o nosso jogo em treino. E nós estávamos permanentemente a fazer propostas de trabalho aos jogadores por forma a conseguirmos melhorar cada vez mais o nosso jogo. Só que os jogadores ainda não havia um conhecimento profundo daquilo que realmente tinha o sentido de posse de bola, de transição defensiva, de jogar por fora e jogar por dentro, de afundar o triângulo na direita e de equilíbrio ficar atrás. Esses conceitos instalaram-se, mas estavam muito débeis. Em qualquer momento, qualquer equipa nessa altura, as equipas iam-nos assustando e nós deixávamos-nos assustar. E a partir de determinado momento deixámos-nos assustar e passámos a assustar os outros. E foi essa forma como nós criámos respeito pelo Futebol Clube do Porto B, que foi fundamental para nós desenvolvermos com mais serenidade ainda o nosso jogar. Eu já vou trazer também para a conversa quer o Bernardino, quer o Cândido. Não sei se o Luís é admirador ou se dá particular interesse aos números do campeonato, também a questão não vai nesse sentido. De qualquer forma, há aqui dois dados que me parecem importantes até para salientar aquilo que de bom a equipa foi fazendo durante a época. Primeiro, a melhor diferença de golos do campeonato, 32 golos positivos. Depois, claramente o melhor ataque, 84 golos, quando a segunda melhor equipa a atacar, ou com mais golos marcados, é o Famalicão, com menos 20. Bem sei que o treinador procura sempre um equilíbrio constante, mas até por aquilo que vimos e pela qualidade do jogo apresentada e até pela própria variedade do jogo, era um Futebol Clube do Porto B mais preocupado em chegar à baliza, em fazer golos, do que propriamente em defender a baliza? Não, a preocupação era defender bem e atacar bem. Só que a equipa nunca foi, ao longo do campeonato,
essa equipa totalmente equilibrada. Sempre permitiu que as equipas, quando lançavam ataque rápido, descobrissem pontos de progressão. Nós nunca estancámos por completo esse fator perturbador do jogo. Agora, eu e o João Brandão, o Zé Tavares, o Ricardo Matos, o Rui Salemos, a minha equipa técnica que foi fantástica ao longo de todo o jogo, e amanhã de toda a época. Uma entrevista com ela já agora nos Flash Sport. Ao longo de toda a época, sempre foi uma preocupação nossa. Agora, eu não podia dizer aos jogadores, através dessas minhas preocupações permanentes, que este lado é para nós estancarmos e virar-me muito para esse lado. Quando uma equipa está tão virada para a frente, está a alimentar-se tanto do golo, eu preferi, naquela altura, mesmo correndo riscos de nós aqui e ali, como aconteceu, nos conseguirmos resultados menos positivos, mas continuar com essa vertente ofensiva. Depois, outra parte também negativa da equipa foi, nós, no primeiro momento de construção de jogo, em que nós construímos a partir do guarda-redes, e aí tínhamos, como eu vos disse, o Maurício, o Rafa e o Shido, naquele primeiro parte da época, eram elementos fundamentais para sair por trás. Também criámos a nós próprios alguma instabilidade. E também sofremos muitos golos com perdas de bola nesse primeiro momento de construção. Mas depois outra coisa se nos colocava. Ok, vamos sair diretos, mas vamos tirar do jogo todo o nosso setor defensivo e todo o nosso meio campo da construção. É assim que nós vamos conseguir fazer evoluir os nossos jogadores? Não. Chegamos a essa conclusão. Não. Então vamos insistir. Mesmo correndo riscos, mesmo perdendo oportunidades de conseguir uma equipa mais estável defensivamente, vamos correr riscos. Continuamos a correr riscos. Hoje, para mim, enquanto treinador, é fácil que este é que é o caminho, é fácil dizer que este é o caminho porque ganhamos. Mas se tivéssemos perdido e se tivéssemos caído na classificação, se calhar hoje, muitos dos analistas daquilo que se debruçam sobre o Futebol Clube do Porto B deveriam estar a dizer que nós éramos a equipa técnica um pouco sonhadora, um pouco lírica sobre o futebol que queria implementar, mas é neste o futebol que eu acredito, é nisto que eu acredito, no futebol que não vai só atrás dos pontos, mas vai fundamentalmente atrás do desenvolvimento dos jogadores e de um jogo de qualidade, e com essa vontade que eu falo que é fundamental ter para conquistar bons resultados. Trago à conversa também dois dos comentadores do Porto Canal, Bernardino e Cândido. Boa noite também aos dois. Dúvidas, reflexões, questões nenhuma para o técnico Luís Castro? Creio que o ponto fundamental é precisamente isso, a derrota na primeira jornada, depois outra derrota na quarta, que é contra Leixões, e a partir daí a tal série de 14 jogos sem perder, 10 vitórias e 4 empates. Foi isso que solidificou. O problema é este, é aquilo que eu pergunto e que muitas vezes e que já acompanho esta equipa B, esta e as outras, mas também como se joga na segunda liga. É mais fácil para os jogadores tecnicistas propor essa filosofia ou impor essa filosofia de jogo num campeonato onde normalmente a parte física tem sempre muito mais importância? O confronto físico, o lance... Eu não dissocio a parte física, a dimensão física da dimensão técnica, tática e da dimensão mental. Ou seja, eu entendo que o jogo da segunda liga, ou os jogos da segunda liga, que são muito mais de confronto físico, muito mais de equipas que esperam a oportunidade, principalmente nos jogos fora, equipas mais especulativas. Exatamente, sejam mesmo aquelas que estão para subir divisão, como foi o Chaves, como era o Portimonense, como era o Friamonte, como eram essas. Ou seja, que ficam na expectativa perante o Futebol Clube do Porto nos jogos em casa e que depois tentam o contra-ataque e tentam, muitas das vezes, também a exploração dos lances de bola parada, que é o fundamental naquela divisão. Eu vou-vos confessar uma coisa, Bernardino, é que nós sempre estivemos muito virados para nós. Muito. Eu falar dos adversários é para mim muito difícil. Porque apesar de ter muitas observações feitas aos adversários, eu relativizei sempre muito aquilo. Nunca preparámos um jogo em função de nada que o adversário nos...
Quem nos está a ouvir pode certamente pensar, estás a dizer isso porque ganhaste, foste campeão e agora é engraçado dizer essas coisas. Mas se tiver graça, ok, que seja engraçado, mas é a verdade no ICRU e a equipa técnica e os meus jogadores sabem. Nós nunca mostramos uma imagem dos adversários aos nossos jogadores. Sempre mostramos as nossas imagens, os nossos defeitos e as nossas virtudes aos nossos jogadores, semana após semana. E centramos, isso foi a grande inversão que nós fizemos em função daquilo que tínhamos feito nos 2 anos anteriores, foi focarmos totalmente em nós e seguirmos o nosso... Fruto também de ser um campeonato que causa exaustão ou não, aos jogadores? Fruto de um campeonato que causa exaustão aos jogadores. Os jogadores sentiam os jogadores saturados em relação àquilo que era o adversário, as bolas, esquemas táticos do adversário, por onde atacava o adversário, o adversário se era bloco baixo, era bloco alto, se eles atacavam mais sobre o corredor direito ou o corredor esquerdo. Esse género de informação sentia que muitas vezes eles estavam saturados e outras vezes não valorizavam aquilo que lhes estava. Então, se não valorizavam, vamos nos valorizar a nós próprios, vamos olhar para nós próprios e vamos retificar tudo aquilo que esteve mal de nós próprios. Então, sempre que nós terminávamos um jogo e desmontávamos um jogo, a nossa preocupação era ver, quando o nosso médio interior fica de frente, afundámos com os nossos alas ou os nossos alas vieram em encurtamento. Não foram na profundidade, tens que retificar isto. É para andar na profundidade. Na construção por trás, a bola entrou no nosso interior na hora certa, no timing, não entrou no timing certo, ok, então o nosso lateral tem que aprimorar este momento. Foi formado o triângulo à direita com o interior a fazer o triângulo por dentro para poder haver variação por dentro? Não, então temos que retificar isso. Portanto, a nossa linha estava bem montada na hora em que o adversário estava de frente para o jogo, estava baixa, estava alta, estava descoordenada, estava muito aberta, estava muito estreita. Estas foram sempre as nossas preocupações ao longo da época. Isto para responder que, mesmo sabendo que o lado físico iria estar ligado ao jogo, nós sempre abordámos os jogos de uma forma desempoeirada e olhando muito para nós. Muito boa noite, Paulo, Bernardino, uma saudação a todos os espectadores e uma saudação especial ao Mister. Já lhe dei os parabéns, não vale a pena estar aqui a repetir-me. E eu seria daqueles, Mister, que lhe daria os parabéns na mesma. Portanto, foi um percurso que eu considero fantástico. Eu penso que vou viver o suficiente para ver ninguém a conseguir isto, muito menos uma equipa B. Eu acho que o feito que a sua equipa, que o Porto B fez, é muito bom. Portanto, é de facto que vai perpetuar na eternidade. Mas a forma como o fez, precisamente com esses predicados todos, é que me impressiona. Eu, em relação ao jogo, Mister, gostaria de assumir se concorda ou não. Eu acho que a sua equipa tinha, portanto, os ingredientes para chegar e o culminar ser este. Tem uma equipa talentosa, com jogadores com algumas faculdades técnicas e físicas com muita qualidade, jogadores velozes, capazes de, no fundo, materializar a sua ideia de jogo. Mas depois o que mais me surpreendeu, e acredito que o Mister, quando vendeu o tal produto, quando quis vender esta ideia de jogo, foi o conhecimento que estes jogadores, numa idade ainda muito, quer dizer, o jogador aos 18 anos, 19, 20, não é o mesmo que aos 30, que aos 28, que aos 27. Pelo menos comigo, era a perspectiva que tinha de mim próprio. O conhecimento que tinham dos vários momentos de jogo, o Mister fala, por exemplo, da tal linha defensiva. Foi uma das coisas quando eu comecei a acompanhar a equipa, perante a ideia de jogo que o Mister apresentava, uma ideia de alto pensamento, e acho que o Mister concorda comigo, era de uma equipa que se propõe a ganhar tudo, como que vemos as equipas grandes a jogar, portanto. E a minha interrogação logo nos minutos é, será que esta equipa tem o conhecimento do jogo, bola coberta, bola descoberta, para fazer baixar a linha, quando é que tem que manter a linha? E eu notei que o Mister diz que a imperfeição que foi levada até ao fim foi precisamente nesses momentos, quando a equipa estava em posse de bola, toda ela montada com aquele futebol triangular que você sempre falava, quando perdia a bola, eu senti que foi o momento em que o Mister depois, às vezes, teve que recuperar resultados, com toda a capacidade ofensiva que teve. Não sei se concorda, Mister. Sim, concordo. Eu acho que há uma virtude enorme da equipa. A equipa é muito inteligente em campo. Eles são muito conhecedores do jogo. Embora nós, sempre que elaborávamos uma proposta de trabalho diária, a nossa preocupação foi sempre treinar o nosso jogo, o nosso jogar. Os nossos meinhos não eram os meinhos com 2 no meio
e a bola anda só por fora. Os nossos meinhos eram meinhos com um pivô. Para quê? Para a bola andar por fora e andar por dentro. Provocar o adversário por dentro. Provocar o adversário por dentro, porque isso era o nosso jogo, não podíamos estar em 10 minutos ou 15 de meinhos em que andássemos a trabalhar uma coisa que não era o nosso jogar. Portanto, a nossa preocupação, e aí, se nós queríamos um jogo de triangulado por fora, tínhamos que trabalhar, não é? Para andar o jogo por fora e para formar triângulos por fora. E se queríamos que o jogo andasse dentro e fora, é porque queríamos que os nossos jokers, nos nossos joguinhos, andassem por fora e andassem jokers por dentro. Portanto, essas sempre foram as nossas preocupações. E os jogadores, o que eu senti em todos os momentos do ano é que eles perceberam sempre que cada exercício tinha a ver com o nosso jogar. Então, ficou fácil, porque eles percebiam que era ali, que tinham de se ir alimentar para chegar ao jogo que nós queríamos fazer em cada jogo que nós abordávamos. E a inteligência com que eles jogavam, mas também a inteligência com que eles treinavam, a inteligência que eles têm para se preparar bem para os jogos, a inteligência que eles tiveram para perceber que o jogo terminava aos 90, aos 94, aos 95, a inteligência que eles tiveram para perceber que um jogo ao intervalo, a estarmos a perder por 2, não estava perdido, a inteligência que eles tiveram para perceber quando se fica a jogar com -1 ou com -2, não é sinal que o jogo se vai perder. Portanto, isso foram sinais claros para nós, que podíamos ser mais arrojados e cada vez mais arrojados na nossa proposta de trabalho e cada vez podíamos aperfeiçoá-la mais, embora sabendo que, e também perceberam que quando perderam um ou outro colega, que a equipa não ia jogar da mesma forma e arranjaram estratégias, nós todos arranjámos estratégias para ir dar a volta ao problema e seguir em frente com a equipa. A capacidade de se reinventar em mil vezes. E isso para mim foi mas há aqui um dado que nós também não devemos esquecer. Nós chegámos a apresentar muitas vezes equipas em que 9 dos jogadores que estavam em campo tinham passado pelos nossos sub-19. E muitos desses jogadores que nós apresentávamos tinham sido jogadores que estavam desde os 12 anos, 13 anos connosco. O que quer dizer que eles criavam o contexto necessário a todos aqueles que chegaram de novo, encontravam um contexto ideal para andarem e para jogarem aquilo que era a proposta. Portanto, os grandes obreiros desta classificação são claramente os jogadores, pela forma como souberam interpretar a ideia de jogo e também a proposta diária de treino. E isso para mim, quando me perguntam se eu acho que os jogadores do Futebol Clube do Porto B, o que é que vão ser no futuro, de certeza que vão ser jogadores inteligentes e de certeza que vão ser jogadores que entendem aquilo que os treinadores lhes estão a pedir. Se vão ser muito bons, se vão ser menos bons, se vão jogar Champions, ou se vão jogar Liga Europa, ou se vão jogar no Futebol Clube do Porto A, ou se vão jogar no Rio Ave, ou no Braga, ou no Vitória, não sei. Agora, vão ser jogadores inteligentes e jogadores sólidos que, em qualquer contexto, têm capacidade para sobreviver, porque são inteligentes. Há muitos adeptos do Futebol Clube do Porto, uns com conhecimento, acredito, outros nem tanto, que falam no projeto 611. Eu tenho aqui uma lista de 10 jogadores, se não me falha a memória: João Costa, Diogo Verdasca, Rafa, Tomás Podstavski, Sérgio Ribeiro, Rui Moreira, Graça, Francisco Ramos, Ruben Macedo e André Silva. 2 gerações, uma que até ainda chegou a ser campeã nacional de sub-17 e outra que depois, mais tarde, viria a ser campeã nacional de sub-19, isto mais recentemente. Faz algum sentido ligar estes nomes a este projeto? Há resquícios na equipa B do Futebol Clube do Porto deste projeto? Eu entrei em 2006 para o Futebol Clube do Porto e a coberto do projeto e da Visão 611. Uma nova forma de olhar para o futebol dentro do clube, uma nova forma organizacional, uma nova forma dos departamentos de forma transversais de servirem todo o futebol do clube, uma preocupação da nossa administração para com o futebol de formação e para com todo o futebol dentro do Futebol Clube do Porto. Portanto, e vivi o projeto. É claro que se o projeto dizia, na altura, que o jogador deveria estudar e deveria jogar. E temos 3 jogadores universitários na equipa B.
Graça, Tomás e o Rafa. Graça, Tomás... O Rafa, não sei se está a contar... E o Sérgio Ribeiro. Graça, Tomás, Sérgio Ribeiro e o Rafa, mas o Rafa saiu para a Académica. E temos os outros jogadores no 12º ano. Portanto, tem a ver com o momento. Se nós tínhamos o programa de PJS em que nós marcávamos os potenciais jogadores de elite e estes jogadores estão na equipa B e com sucesso passaram pelo programa de potenciais jogadores de elite. Se nós tivermos o desenvolvimento de capacidades individuais, outro programa de desenvolvimento de capacidades individuais em que os jogadores, para além do PJE, que era retirado às equipas e para além do treino da equipa, ainda iam trabalhar esse programa, inseridos nesse programa de departamento de capacidades individuais, para além do departamento de guarda-redes, em que estava também associado os jogadores de campo ao projeto de desenvolvimento de guarda-redes. Portanto, todos esses programas e toda essa dinâmica, esses jogadores estão agora a chegar ao... Porque o tempo da formação não é o tempo o que se confunde muitas vezes é que pensa-se que o tempo da formação é igual ao tempo de uma equipa A. A equipa A é aprovada semana a semana. Passado 8 dias temos uma nova prova. Nós na formação o jogador entre aos 10 e aos 20 ou aos 19 é que nós vamos estar a provar os jogadores. Portanto, e aos 19 também não é um projeto de jogador inacabado. Sim, mas já dá para nós marcamos-los ao longo do... Certo. Portanto, tudo o que está a acontecer no Futebol Clube do Porto, nesse fim de semana que nós fomos campeões nacionais da 2ª Liga, foi um fim de semana muito gratificante para mim. Porque porque tinha sido, para além de ter sido... para além de ter treinado a equipa Vintage e de ter sido diretor técnico e de ter treinado a equipa A, aquele dia foi o dia mais gratificante da minha estada no Futebol Clube do Porto. E porquê? Porque no dia anterior em Vila do Conde tinham jogado 5 jogadores que tinham passado na nosso Sub-19 e 4 deles tinham sido formados no nosso clube. E no dia seguinte a esse, nós fomos campeões nacionais e grande parte da equipa do Futebol Clube do Porto, da sua equipa B, passaram pelos Sub-19 e passaram pela formação do Futebol Clube do Porto. Ter estado como coordenador, sente que isso de alguma forma o ajudou a ter este sucesso na equipa B do Porto? Precisamente por se lembrar de alguns que hoje têm 19, 20, mas que há 7 ou 8 anos atrás tinham 10, 11, 12. O que ajudou foi todos os treinadores e a grande competência de todos os treinadores que estiveram ao longo da formação destes jogadores e que os acompanharam desde que eles entraram no Futebol Clube do Porto até agora. E esses é que têm de ser lembrados em cada momento que um jogador chega à equipa A ou chega ao Futebol Clube do Porto B e não o seu diretor técnico. Esses treinadores têm de ser lembrados desde o Frasco, ao Folha, ao Bino, ao Mário Silva, a todos, sem exceção. Esses treinadores é que são os grandes obreiros de hoje termos os jogadores que nós temos a chegar. Eu, enquanto diretor técnico, sou a cara mais visível da formação, enquanto fui diretor técnico, mas eles eram aquelas pessoas que transportavam as minhas ideias no dia-a-dia e trabalhavam com eles e que os desenvolveram de forma a eles hoje serem o que são. E eu, como diz o Paulo, como conhecedor profundo daquilo que eles são, enquanto pessoas, que são pessoas ótimas, quer o lado humano, quer o lado profissional deles, está muito refinado, é muito bom, está ali uma mistura muito boa. Quer conhecimento sobre... Eu acho que ser Porto é sentir aquilo que nós temos que fazer todos os dias. Mas concorda comigo que ser Porto é isso, é nós... grupo de 20 e tal jogadores que sentiam isso? Assim, eu não sei se eles sentiam isso. Agora, que eles jogavam... Como se sentissem. Como jogavam bem e jogavam com vontade e estavam sempre prontos em cada momento para dar o seu máximo pelo Futebol Clube do Porto e pelas suas carreiras, porque eles também têm que ter a consciência que
quando treinam, não treinam para mim, quando jogam, não jogam para mim, quando jogam, não jogam para a massa associativa, não jogam para o nosso presidente, nem para a nossa administração. Eles, quando jogam, jogam também para melhorar as carreiras deles. E jogam para serem cada vez melhores profissionais. E é essa a consciência que eles têm de ter. Eles, quando treinam, não treinam para mim, nem jogam para mim treinador. Eles treinam para eles. E acho que esta equipa tinha a consciência, e eu dizia-lhes muitas vezes isso, que a pessoa que ficava mais chateada de um jogador ser substituído cedo, as pessoas deviam ser eles, porque eles, ao jogarem mal ou não estarem bem, estavam a provocar uma substituição na equipa. E eles é que se deviam chatear com isso. Portanto, eles deviam ter essa consciência que quando fazem mal, o mal é deles. E eles tinham essa consciência. Bernardino? Não, deleitado a ouvir isso tudo e a saber, porque pelo menos houve uma coisa que eu gostei. A preocupação com aquilo que nós podemos e devemos fazer e não com aquilo que é em função do adversário. E principalmente o reinventar, ou seja, houve 3 situações, que é aquilo que eu considero, e que já disse, uma à primeira fase, em que recebeu jogadores quase que a conta-gotas, não é? Com jogadores vindos também das seleções e que foram entrando aos poucos. Depois a tal fase de janeiro, onde tem muitos jogadores a sair e outros a entrar, e fundamentalmente pela parte defensiva que teve que ser toda reinventada. Não só quer o Chidozi, quer o próprio Maurício é que não. E o Rafa, não é? Porque também o próprio guarda-redes saiu. Foi fácil essa adaptação pela tal qualidade dos jogadores. Eu não estou a falar da qualidade dos jogadores que entraram, obviamente, mas pelo apoio que lhe deram todos os outros, também a nível defensivo, ou de facto a grande qualidade individual de todos eles deu para suprir. Foram tempos muito difíceis. Foram tempos muito difíceis e de muita preocupação. Claro, que é preciso dizê-lo, porque a maior parte das pessoas julga que aquilo que foi só um mar de rosas, não é? O Rafa saiu. E nós, no jogo em que o Rafa saiu, logo a seguir, colocámos o Pité. O Pité lesionou-se para mês e meio. E numa altura que estava muito bem. Ok, temos aqui o Rui Moreira, pé esquerdo, vamos ver, já tinha jogado a central, ok, encosta ali. Mas depois o Rui Moreira foi preciso para o meio, porque entretanto ficámos sem o Chido e sem o Maurício e ficámos só com um central que era o Verdasca. E agora, o que é que vamos fazer? Temos de trazer o Rui Moreira para aqui, temos que colocar o Rodrigo à esquerda, mais uma adaptação. O problema não é o jogador que entra, o problema é aqueles que estão à volta dos jogadores que entram. Afeta. Esse é que é, claro que afeta. O Rafa dinamizava todo o corredor esquerdo e o Ismael caiu de produção após a saída do Rafa. Jogava mais por dentro com o Rafa, começou a jogar mais por fora sem Rafa? O Rafa tanto jogava por dentro como jogava por fora e permitia que o Ismael se movimentasse com mais liberdade, porque ele é um jogador que tinha pouco tempo de Porto, não é? E o Rafa adaptava-se e jogava em função daquilo que andava à frente dele. O Rodrigo, que também tinha pouco tempo de Futebol Clube do Porto, já não detectava tão bem os espaços que o Ismael deixava, porque tinha um registro de jogo na cabeça dele que ainda não estava totalmente desmontado, ainda não estava a jogar aquilo que era o nosso jogo, embora toda a classe e inteligência do Rodrigo, mas o processo de formação dele não tinha sido aquilo que tinha sido o do Rafa. Portanto, o nosso principal problema era esse, era como é que nós vamos, e depois jogávamos no limite. Depois, então, só tínhamos 4 defesas, em que um deles não era defesa, que era o Rui Moreira, e muitos jogos fomos assim, em que íamos com o Garcia, o Verdasca, o Rui Moreira e o Rodrigo, mas já não tínhamos mais nada. A partir dali, tudo o que acontecesse era ter que adaptar. A partir do momento que nós tínhamos que adaptar, tínhamos puxado da frente para trás, de trás para a frente, a equipa podia-se descoordenar um pouco. E aqui entra aquilo que eu disse há pouco, aqui entra a inteligência deles. E depois, associado a isto, vinham os períodos em que nós tínhamos seleções. E lembro-me que a equipa técnica esteve 15 dias de férias porque não tinha jogadores para treinar, porque 10 foram para as seleções, o Mister Peseiro pediu os outros 10 ou 12 para fazer número para poder treinar com 20 jogadores, e nós tínhamos mais 2 ou 3 que estavam lesionados e ficámos sem jogadores durante 15 dias. E fizemos o pré-jogo, após esse período, fizemos o pré-jogo e fomos a jogo com o Viseu. Um jogo não foi muito bem conseguido, ganhámos por 4-0, mas isto para vos dizer o quê?
quando nós estamos 15 dias sem a nossa equipa e quando fazemos um pré-jogo, o pré-jogo tem contornos que não tem normalmente um pré-jogo. Tem contornos decisivos. Nós temos que, a quarta, a quinta e a sexta, não vou dizer que vamos trabalhar em meia hora, mas vamos ter que, o lado aquisitivo do treino, que normalmente não é trabalhado no pré-jogo, tem que entrar o lado aquisitivo do treino ali. E então, como é que o jogador vai reagir a solicitações depois de terem sido outras a serem feitas na A, depois de terem sido outras a serem feitas nas seleções, como é que o jogador vai responder no dia seguinte? Não responderam da melhor forma, mas conseguimos um bom resultado que nos deu outra vez asas para nós voarmos outra vez em cima do campeonato e voltarmos então a ter a equipa connosco. Só que, enquanto as outras equipas da segunda Liga tiveram esses 15 dias em que não tiveram jogos, nós tivemos os jogadores nesta situação e logo a seguir vem mês e meio com jogos à quarta e ao domingo. Ao virem os jogos à quarta e ao domingo, fomos tendo bons resultados, mas fomos sentindo que a equipa foi perdendo qualidade no passe e na recepção e na sua ligação e no jogo triangulado que tinha. Então, mal ultrapassámos essa fase, a nossa preocupação foi dar à equipa um conjunto de solicitações dos jogadores em que lhes dessemos muito jogar, em que os exercícios fossem à base de tudo isso. Portanto, foi complexo, houve preocupações acrescidas nesses momentos, claro que houve. Agora, contámos muito com a qualidade do staff, desde team managers, o departamento médico, o departamento de logística, o departamento técnico também a ajudá-los muito. A administração do Futebol Clube do Porto sempre nos deu as melhores condições, através de todos os recursos humanos de qualidade, para nós podermos trabalhar da melhor forma a equipa B. E essa é a nossa maior satisfação, é podermos retribuir toda essa dedicação e todo esse esforço que fez a administração com este título e depois poder retribuir toda a avalanche de apreciações favoráveis que vieram dos nossos sócios e simpatizantes e da comunicação social em geral e da vossa em particular. Uma mais que outra, foi para nós motivo de grande satisfação a conquista desse título, também por isso. E por termos tido a oportunidade de levar a conquista ao museu. E pronto, não é muito, é um bocadinho, é uma gota no meio de tanta conquista do Futebol Clube do Porto, mas ficou a nossa marca, a marca de uma equipa B. Pelo menos para nós, quando visitarmos o museu e quando olharmos para aquele troféu, muitas recordações positivas nos vêm, porque foi uma família fantástica aquela que viveu esta época do Futebol Clube do Porto B. Cândido. Mais, mas depois desse, ou seja, o 611, de facto, daquilo que já fomos falando, também muitas das vezes nós, que era uma das coisas que lhe perguntava e que foi dito, ou seja, uma equipa B ganhar o que é inédito, a formação, os gastos com a formação, dizendo que, por exemplo, uma equipa que lutou para subir e que não conseguiu nos minutos ou nas duas derradeiras jornadas tinha um orçamento muito inferior. É tirar carga, ou seja, é tirar qualidade e mérito a uma equipa de Futebol Clube do Porto. Eu sei que a vocês que não vos incomoda. Isso não me interessa nada. A mim o que me interessa é o futebol apresentado, é que nós jogámos com as regras da segunda Liga, tínhamos que apresentar 10 portugueses em cada jogo e só podíamos utilizar 8 estrangeiros. Não perdemos pontos por cometer irregularidades, houve outras equipas que foram beneficiadas com pontos por irregularidades de outros, e neste caso concreto o Benfica B, que sem culpa nenhuma beneficiou de 2 pontos que até lhe foram muito favoráveis. Nós sempre cumprimos o regulamento. O que me interessa a mim é que nós apresentámos um futebol de qualidade, com jogadores de muita vontade, em que os departamentos do Futebol Clube do Porto estiveram todos eles a trabalhar para a equipa B, inclusive o departamento de scouting, e se o departamento de scouting colocou cá o Omar Gouveia e colocou o Ismael, é porque fez um grande trabalho. E todos nós só devemos louvar aquilo que foi feito na aquisição de grandes jogadores para se juntar aos grandes jogadores que também nós temos. A mim o que me interessa também é que naquele fim de semana estiveram 5 jogadores na equipa A a fazer um futebol de qualidade, inseridos numa equipa muito boa que esteve contra o Rio Ave, que nós muitas vezes apresentámos 9 jogadores que jogaram na nossa que fizeram formação connosco e jogaram nos nossos sub-19, portanto saídos na nossa formação.
Isso é o que me interessa, e louvar o trabalho que os nossos técnicos fizeram e que estivemos sempre dentro das regras da segunda liga. O resto não me interessa. Folclore, não é? Paulo, não é questão, não me interessa minimamente. Já perguntas, não te esqueças, mas é uma pergunta rápida para uma resposta, por favor, rápida também. Para quem tenta jogar bem, alguns dos relevados que a equipa encontrou de norte a sul do país neste longo campeonato foram e são um problema? Em Portugal não se vende bem o futebol. Não se vende bem. E não é por acaso que estão os estádios vazios da segunda liga, da primeira liga. Acho que se está a trabalhar muito para se vender bem o futebol. Acho que se, para além de relevados não muito bons para se jogar, mas nós, mesmo que não tivéssemos ganho neste ou aquele relevado, é o relevado que há, é o relevado que está, é o relevado que jogamos, e nunca nos ouviram queixar de relevado nenhum no final de cada jogo, nem o fazemos, porque se a equipa onde nós vamos jogar, o clube onde vamos jogar, tem aquele relevado, é porque não pode ter melhor. E, portanto, o que está mal não é como agora toda a gente falar de quem foi detido nesta operação que está agora, mas ainda ninguém falou do caos que é dos ordenados em atraso, e que leva muitas vezes as pessoas a roubarem, a fazerem determinadas coisas que se calhar não gostariam de fazer, e eu acho que nós temos de ir à causa e não olhar para lá, porque é muito fácil nós analisarmos os problemas que os outros estão a passar, olhando só de soslaio sobre o problema e virando a cara para o lado. Não, tudo tem uma razão de ser. E se os clubes não apresentam relevados em condições, é porque não estão com capacidade para ter, porque eles certamente também quereriam ter relevados em condições para apresentar. Mas para nós não foi problema, nem nunca o será. É assim que está, é assim que jogamos. Nós sabemos quais são as regras do jogo antes de fazermos o jogo e sabemos que podemos apanhar relevados maus e bons. E é nesses que temos de jogar. Cândido. Eu estou em crer que se este campeonato tivesse mais 5 ou 10 jornadas pela frente, o Mister seria campeão na mesma. Primeiro, precisamente por essas valências que você fala técnica, esse conhecimento do jogo que bem descreveu na sua intervenção, mas sobretudo porque eu acho que toda a gente defende os seus, portanto, e é muito importante nós criarmos no futebol o sentimento de pertença, um espírito gregário no balneário. O Mister não concorda comigo que estes jogadores, embora queiram o melhor para as suas carreiras já no imediato, obviamente, aproveitar esta fantástica época que fizeram e olhar também para o futuro de uma maneira muito confiante, mas ao mesmo tempo não acha que eles próprios, há um misto, não estão um pouco tristes por perder esta magia que houve durante a época? Eu acho que eles gostaram muito de pertencer a este plantel, não tenho dúvidas nenhumas. E assim como eu vou recordar esta época... Eu referia-me também ao Mister, o grupo, o trabalho. Muito tempo, sempre que fizer uma retrospectiva da minha carreira, não só pelo título que conquistámos, mas também fundamentalmente por aquilo que vivemos e pelo futebol de qualidade que apresentámos. Mas o espírito que se vivia em cada estágio, o espírito que se vivia em cada jogo, o espírito que se vivia dentro do campo, a forma como os team managers entravam na equipa, como os jogadores entravam no staff, como o departamento médico se ligava, essa união foi... Por isso é que eu enalteci muito a qualidade humana deles. Eu acho que antes de... Porque há uma coisa que me preocupa muito quando um recurso humano entra numa organização, entra numa instituição. Eu prefiro receber alguém que tenha algumas deficiências profissionais, mas que seja boa pessoa, do que receber alguém que seja grandes competências profissionais, mas que tenha algum déficit de comportamento humano. Porque nós, e estes jogadores, aquilo que tinham era isso, eram muito, e são muito boas pessoas, antes de ser bons profissionais. Eles, a intensidade com que nós jogávamos, com que nós treinávamos, era com que nós jogávamos, e com que nós jogávamos era com que nós treinávamos. E isso era conseguido porquê? Porque mesmo aqueles que não foram tão utilizados ao longo da época, como o Ronan, o Henrique, o Chicauí, o Nassim, esses jogadores, o Sérgio Ribeiro, os jogadores que não tiveram o volume competitivo que os outros tiveram, eles treinavam exatamente da mesma forma que todos os outros, com a mesma vontade, com a mesma expectativa, porque eles têm a consciência, e tínhamos exemplos vivos ali,
que o Graça, no ano anterior, comigo, e o Graça sabe as razões porque não jogou no ano anterior, porque foi-lhe dito, todos os meus jogadores sabem as razões porque não jogam, todos eles, sem exceção, e quando têm dúvidas, têm sempre à vontade para entrar no meu gabinete e para eu lhe explicar, através de imagens ou através de conversa, porque é que não joga, e eles tinham ali um exemplo vivo de alguém que não tinha jogado, não tinha sido opção e sabia porque é que não tinha sido, e que no ano seguinte foi fundamental, e foi um ano fundamental, fundamentalmente para ele. Não é só para a equipa B do Futebol Clube do Porto. O ano foi bom para o Graça. Sim, primeiro para ele, e depois também foi para nós. E é o perceber das coisas que os levaram sempre a um trabalho dedicado, e a equipa conquistou por causa dessa uniformidade de prestação diária em treino. Estamos, o tempo passa a correr, praticamente a 5 minutos do final do programa. Não vou ter tempo para lhe perguntar tudo. Queria falar sobre Omar Gouveia e Ismael Dias, por exemplo. Já percebi que gostou de trabalhar com eles e que lhes reconhece capacidade e talento. Vou, no entanto, perguntar-lhe, eu tenho aqui 3 nomes de 3 jogadores e confesso-lhe que eu, armado em Mirone, fui ver um Futebol Clube do Porto Rio Ave, ainda na pré-época. O Luís já falou neste caso, que tem a ver com o Rui Moreira. E vi-o a jogar a defesa central, quando o tinha visto, desde os sub-17 pelo menos, a ser um 8, um 10, um médio. Central, que não era alto, não é? Não, e pensei, lá falta alguém e, portanto, é preciso. O que isto tem de bonito é que 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 meses depois, o Rui Moreira continuava a jogar a central e jogou bem, e o Futebol Clube do Porto nunca deixou de perder ou de ganhar por causa dele jogar a defesa central. O Shidozi, nos sub-19, foi sempre 6, inclusive, se não me falha a memória, voltou a ser 6 no único jogo que ele fez pelos sub-19 esta temporada, na Youth League, se não me falha a memória. Com o Luís Castro foi sempre central. E o Pité, que no Beira-Mar era um jogador essencialmente virado para a baliza contrária, quando jogou a lateral, também jogou bem. Explicações para isto, se é que elas existem, e acredito que sim. Eu acredito que um jogador, quando é tecnicamente evoluído e é inteligente, pode jogar em qualquer posição do campo, com maior ou menor rendimento, mas pode jogar em qualquer posição. Depois, aos meus olhos, há jogadores que estão predispostos naturalmente para um lugar, que não tem que ser aquilo que outras cabeças pensam. Agora, foi ao projetar uma época que nós trabalhámos o Rui a central, porque percebemos desde o início que estava ali algum déficit dentro, porque a construção de uma equipa B não é uma construção tão linear como é de uma equipa A. Nós vêm os miúdos de baixo, se têm algumas qualidades que nós lhes vemos, vão transitar, mas depois os espaços... Na não se sabe quem vai no dia a seguir e também, não é? Depois há lugares que podem estar inflacionados, mas como ele tem qualidade, tem que vir na mesma, e nós não podemos parar a progressão do jogador só porque aquele lugar está ali um bocado inflacionado em termos numéricos. Então vamos procurar outras saídas para o jogador poder continuar a evoluir ao longo da época, mesmo não sendo no seu lugar de origem. O Shido, exatamente a mesma coisa, mas acrescentando que eu vejo-lhe qualidades naturais para o desempenho do lugar. É rápido, no jogo aéreo é interessante, a qualidade de passe também, e não vou muito mais além disto, porque já é jogador da equipa A e não vamos avançar mais. Mas o Pité, infelizmente, viveu 2 anos de muitas lesões, e a apreciação e o caminho que lhe queremos dar ainda não foi conseguido, fica para um até já, mas ele certamente vai percorrer esse caminho. Mas sim, é um jogador que pode percorrer o corredor lateral esquerdo, tanto à frente como atrás. Muito bem, antes de terminarmos, há um momento que eu gostava de trazer até ao programa, no fundo talvez o momento mais bonito do fim de semana do Futebol Clube do Porto, não só de futebol, mas é de futebol, e que vou pedir também quer ao Cândido, quer ao Bernardino Barros para comentar muito rapidamente, acabando depois também por pedir o mesmo ao Luís Castro, pelas razões que já vamos perceber. É se calhar, e pelo menos os portistas assim o desejam, o início de qualquer coisa de muito bonito. Falo do golo de André Silva pela equipa A do Futebol Clube do Porto, em pleno estádio do Dragão.
há muito que tentava, há muito que queria. Foi mesmo contra o Boa Vista que nasceu o primeiro golo de André Silva pela equipa A do Futebol Clube do Porto. Brahimi, André Silva, pode fazer o golo, André Silva atirou e é o golo! Foi mesmo ao cair do pano do jogo, André Silva encontrou aquilo que andava à procura. Sem dúvida nenhuma, eu acho que, como disse anteriormente... Há um movimento e fez muitos, quer dizer, o golo é um pormenor. E depois o festejar acaba por descrever o golo muito melhor do que eu com qualquer tipo de palavras. É o descarregar de alguma ansiedade, da tal bola que não entrava, mas ele foi dando resposta a tudo. Cruzamento na área, bola atacada por parte dele. E isso é fundamental. Depois, a questão do golo era pormenor, tinha que acontecer. Em termos emocionais, é um momento que vai perdurar com certeza na vida do André. Eu acho que ele fez uma época fantástica. Eu tenho para comigo aquele momento que ele foi alvo de uma entrada dura por parte de um colega, e é normal associarmos à corrente do que mais nos convém, e havia ali muito ódio por parte dos adeptos do Porto, que era um menino com bastante projeção, que estava num momento maravilhoso da carreira dele, e o mais fácil seria ele também se aliar a isso, e ele teve o comportamento, tal comportamento humano, como o Mr. Luís Castro refere, que o enalteceu e que o engrandeceu ainda, e se calhar Deus também acaba por compensar estas coisas. Portanto, é um momento especial para ele, que com certeza vamos ver isto acontecer muitas vezes. Bernardino? Olha, as características, aquilo que eu vejo neste lance são as características que sempre reconheci e que de facto reconheço no André. Ou seja, a capacidade de desmarcação, primeiro, nas costas da defensiva, depois o toque em habilidade que ele dá com o peito do pé para adiantar a bola e tirá-la do guarda-redes, e depois na passada de pé esquerdo, pé contrário àquilo que tinha dominado, dominou de pé direito e conclui de pé esquerdo. É um jogador que tem muito para evoluir, é evidente. Já o disse uma vez, não gostaria muito e não gosto muito que estes jogadores a que normalmente se atribui grande futuro e com grande qualidade, que sofressem na pele, de facto, das coisas não lhe saírem bem. Muito se despediu, muito se exige, mas a verdade é que tem que se dar tempo para a sua entrada normal no futebol de alta competição. Creio que o André que tem tudo. Houve uma altura em que, salvo erro, o ano passado, há 2 anos, em que eu vi um pouco amorfo e um pouco arredio de tudo aquilo que era, tentando jogar mais individualmente. É um jogador de coletivo, é um jogador de equipa e com grande qualidade. E este, aqui patentei as mesmas qualidades que ele tem e que eu lhe reconheço. Agora, se vai evoluir ou não, e se tem essa capacidade para mais tarde vir a fazer, é evidente que só ele sabe e que só dele depende. Luís, para terminarmos, este movimento é um movimento em que o André é de facto muito forte, aquela espécie de diagonal curta, ele mais do que ninguém, e o Luís, porque o conhece bem, é um golo importante para um jovem jogador que está a tentar ganhar espaço na equipa A. Sim. Primeiro, parabéns para o André e para a equipa pelo jogo que fez, para a equipa A pelo jogo que fez. E depois, este golo revela 2 das coisas que o André gosta de fazer, que é movimentos à profundidade, ele gosta muito, e depois outra coisa que ele gosta é de condução de bola e não perde o controle, ele não perde o controle da bola quando em condução em velocidade, em alta velocidade em movimento. Portanto, e depois a capacidade que ele tem de jogar com o pé direito e com o pé esquerdo. Ele faz golo com o esquerdo. Portanto, revela aqui 3 predicados do André. Movimentos à profundidade, controle de bola em velocidade e o remate com o pé direito ou o pé esquerdo, e neste caso foi com o pé esquerdo. Mais uma situação que eu acredito que deixa o Luís Castro com os olhos a brilhar. Esta dele, eu gosto de todos. Eu gosto de todos os jogadores. Tudo o que eles fazem, eu sou um adepto, confesso, dos meus jogadores sempre. Eu sigo muito a carreira de todos os jogadores que passaram pelas minhas mãos na formação e com os quais eu tive contacto. Neste caso do André, sim, muito atento a tudo o que o André faz, a tudo atento que o Chido faz, tudo atento que o André Castro faz, tudo atento a todos aqueles que eu conheço. Fazem porque eu tenho grandes expectativas para eles. A minha maior alegria no mundo do futebol é quando os jogadores que por nós passam conseguem fazer carreiras muito bonitas e conseguem grandes êxitos. É essa a minha maior alegria. Temos 40 segundos, Luís, eu não resisto a colocar-lhe uma última questão. É verdade que em termos de apoio dos adeptos, isso só ficou manifestado na última jornada, por tudo o que estava em causa, também por ser contra quem era. Não é menos verdade que lá fomos encontrando, mesmo nos dias de chuva, aqueles 50, 60, 70 que estavam lá sempre. A minha pergunta é esta: conversas de cafés, com amigos, com sócios, com simpatizantes, porque é que de repente toda a gente portista se revia neste projeto da equipa B? Só porque a equipa ganhou?
Não, porque a equipa mostrou sempre muita vontade, muita qualidade de jogo, e foi muito... Mas os adeptos que gostavam de nós não estavam só no estádio. Esses... Obrigado a todos que nos acompanharam, esses 100 ou 200 que o Paulo fala, obrigado a eles, porque é sempre bom nós sentirmos perto de nós, mas também, sempre que nós vamos à Baixa, sempre que nós andamos pela cidade, aí sentimos também adeptos que nunca estiveram lá, sentimos que o reconhecimento e sentimos palavras carinhosas e hoje quando nós saímos no nosso Porto, na nossa cidade, a forma como nos tratam, a forma como se dirigem a nós, a forma respeitosa com que nos abordam, a forma respeitosa com que nós respondemos a quem nos aborda, acho que essa é a principal... É muito gratificante sair na cidade, andar na cidade e sentirmos esse conforto, essa forma das pessoas olharem para nós e conversarem connosco. Portanto, essa sei lá, é o melhor prémio que nós temos, é movimentarmos à vontade dentro da nossa cidade e podemos andar em todo lado e de cabeça direita porque toda a gente nos respeita. Agradeço a presença do Luís Castro, mais uma vez parabéns pelo título conquistado, agradeço também, mas nós encontramos-nos mais vezes, Bernardino Barros e Cândido Costa. Resta-me desejar-lhe a continuação de uma boa noite e uma boa semana. Amanhã estamos de regresso nos horários do costume. Boa noite.